que impactou profundamente a sociedade americana da época e ecoou pelo mundo inteiro. Esse avivamento trouxe à tona a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, revelando dons espirituais como a cura, o falar em línguas e o batismo com o Espírito Santo. Naquela cidade, vivia um pastor chamado William Seymour, homem de fé, oração, e clamava incansavelmente por um mover divino, orando até 7 horas por dia, pedindo por avivamento. Estou aqui orando pelo seu povo, clamando pelo seu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ouve a sua voz, Senhor. Pelo seu povo, Pai, vem sentir, Senhor, no coração dele, Senhor, a libertação, Senhor, para ele se aclamar e te adorar, Senhor. Que ele venha, Pai, seu povo te ouvir, Senhor. Que o seu povo ouve a tua palavra, Senhor, para fazer missão, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos de sua igreja começaram a sentir seus corações no mesmo anseio. Um a um, eles se juntaram com a pastor de oração, formando uma corrente de fé que tocava os céus. Dois missionários suecos, Daniel Pérez e Pergunta Lincoln, haviam chegado aos Estados Unidos. Movidos por um despertar espiritual interior, foram atraídos até aquela pequena casa da Rua Azul, curiosos para ver o que Deus estava fazendo. Que rua é essa? Não é a rua de Coimbaré, número 14, Terra Nova? Não, irmão. Essa aqui é a Rua Azusa. Rua Azusa? 312? É essa mesmo. Aquela rua barulhenta? É essa mesmo. Lá está tendo um grande avivamento. Avivamento? Como é que é isso? Grande avivamento do Espírito Santo. Está tendo Sério? libertação. Está tendo cura, irmão. Está tendo cura. É? Então vamos ver o que Deus tem para nós. Vamos lá. Agora. Naquela chamazinha carregada da presença de Deus, o Espírito Santo se manifestou com poder. Todos ali foram cheios do Espírito e caíram em terra, tomados por glória, exceto 3 homens, o pastor William Seymour e os 2 missionários suecos. Então, guiado por Deus, o pastor William Seymour entrega uma Bíblia a Daniel e Cunan e declara com autoridade espiritual: vão para o Brasil e contem o que Deus fez na nossa missão. Deixando os Estados Unidos, seguem viagem rumo ao Brasil. Ao chegarem em Belém do Pará, começaram a testemunhar as maravilhas do avivamento da Rua Azul. O que aconteceu com você? Meu irmão, eu estou transformado. Eu recebi um avivamento grande do Espírito Santo. Aleluia. Eu vou levar ao povo. Deus sentiu a nós. E você, meu irmão, você sentiu algo? Eu mentia, eu roubava, mas eu recebi poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê? Então receba! Em nome de Jesus! A obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. E não parou por aí. Com o tempo, muitos outros missionários que participaram daquele avivamento começaram também a vir para a igreja, enviados pela PCG. Um deles encontrou o pastor Donato, entregando-lhe uma missão: abra a primeira igreja de Deus em Goba, no Amazonas. A segunda igreja, na Boulevard, já na cidade de Manaus. E a terceira, no Educandos, onde o pastor Donato levantou discípulos e missionários, como o pastor Rubem, que hoje se faz presente nesta igreja. E é por meio da fidelidade desse chamado que o mesmo Espírito que se manifestou em Rua Azusa
ainda está presente neste lugar, batizando, curando e transformando vidas até hoje. Igreja, a palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 1, diz assim: guardai e exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutando a sorte, não recebereis galardão junto do vosso Pai. O que o Senhor quer nos dizer aqui na sua palavra? Ele quer nos alertar. Nós não devemos estar nos vangloriando daquilo que fizermos. Quando alguém quiser dar uma oferta generosa à casa do Senhor, ou então até mesmo abençoar algum irmão ou algum necessitado, não seja daqueles que soltam fogo de artifício, que tocam trombeta. Deus não faz nada disso. Mas dê com a sua mão direita, com que a sua mão esquerda não a veja. Da mesma forma, quando quiserem orar, não sejam como aqueles hipócritas que ficam somente no Facebook, Instagram, ou aqueles gritando no meio da rua querendo se aparecer para dizer que são mais religiosos do que os outros. Só Deus fala ali com eles. Mas busquem Ele na sua casa. Entre no seu quarto, olhe a porta e busquem o Pai em secreto. E o Pai em secreto falará com você. Não andeis ansiosos por todas essas coisas, o que comer, o que vestir, o que calçar, de onde habitar. Deus sabe o quanto vocês são importantes para Ele. Vocês são muito valorosos. Por isso, busquem primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque Jesus, Ele veio morrer na cruz do Calvário, não para nos dar uma vida boa aqui na terra, mas para nos dar vida eterna. Nesse momento, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e medite nesse louvor, porque Deus quer falar com você. É só um galpão, poeira e madeira, mas o céu desceu naquela noite inteira. Entre gemidos, gritos e canções, o fogo invadiu cada coração. Sem microfone, sem multidão, só sede e fome, por mais da unção. Amigo quebrantado era exaltado, e o vento soprava de todos os lados. Não tinha ensaio, não tinha show, só quem chorava diante do Senhor. O chão rachado virou santuário, e anjos dançavam no mesmo horário. Sopra Espírito, cantos de
fogo invadiu cada coração, sem microfone, sem multidão, só sede e fome, por mais da unção. Ali o quebrantado era exaltado, o vento soprava de todos os lados. Nosso ensaio não tinha show, só quem chorava diante do Senhor. Se mostrava que Deus salvava, e descansava no mesmo horário. Só para Espírito, vento que sente água para cruzar, começar a queimar. Toca os filhos, toca os pais, faz de novo, faz mais lugar, como que é eterno, pensar em paz, nesse mundo velho, quando se estiver em paz, a terra Amém. Esse é o avivamento, Deus. Esse é o avivamento que Deus ele quer tocar na igreja dele. Esse é o avivamento que o Senhor quer trazer na sua vida. Esse é o avivamento que Deus ele quer te renovar, te restaurar. Esse é o avivamento que Deus quer trazer sobre essa igreja. Deus quer que a gente viva o primeiro amor. Deus quer que a gente viva como se fosse o início da sua caminhada. O que falta para você? O que falta para você? Para receber essa autoridade, receber esse poder, receber essa unção, receber esse Espírito e fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Deus quer tocar você. Deus quer tocar você. É um avivamento que Deus pode trazer sobre você, igreja. É um avivamento que o Senhor pode mudar a sua vida, curar a sua vida. É um avivamento. Só basta você permanecer. Só basta você permanecer. Que o Espírito Santo possa abençoar você, igreja. Que o Espírito Santo possa estar dentro de você, com essa chama, com esse fogo. Que o Espírito Santo possa estar sobre a sua vida, igreja. Amém?
Bom dia, gente. Primeira vez aqui, né? Acho que é a minha primeira vez, vocês a segunda. É um privilégio estar aqui com vocês. Estão estudando? Segunda, eu acho, né? Estudando, né? E é um momento muito especial para mim. É um desafio muito grande estar aqui, mas foi Deus que quis, foi o líder, e assim será. Eu queria começar aqui pela palavra de Mateus, capítulo 6. Tá bom? Vocês podem abrir o capítulo 6. Lá no verso 25. Isso, 6 e 25. Em Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, é um grande sermão de Jesus. O Sermão da Montanha, vocês viram aqui o irmão pregando sobre o Sermão da Montanha. E eu continuo nesse mesmo tema. No versículo 25 até o 34, Jesus fala sobre a ansiedade que passava no coração dos seus discípulos e daquela multidão, né? No Sermão da Montanha, ele fala sobre uma série de condutas e princípios que nós devemos seguir. Condutas e princípios que vão basilar o caminho da nossa fé até os dias de hoje, até a volta de Jesus. Amém? Então, eu vou ler aqui o versículo 25 e vou passando versículo a versículo com vocês. No versículo 25 ele fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto aos que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto aos que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus, ele percebeu que havia essa ansiedade, existia provavelmente fome, as pessoas naquela época passavam necessidade, mais do que passamos hoje. Nós vivemos hoje um momento diferente da sociedade, né? A humanidade se vive num momento diferente. Naqueles tempos, a fome com certeza devia ser uma preocupação diária daquele povo, das diferentes nações que eles estavam escutando Jesus no Monte das Bem-aventuranças. E eu acredito que ele quis tocar naquilo para que as pessoas confiassem em mim. Então vamos lá. E é interessante, lá no versículo 26, ele fala assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam nos celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, é interessante que ele dá o exemplo das aves. As aves, elas viviam e vivem ainda hoje um dia de cada vez. Elas acordam, elas saem para colher o seu alimento, elas comem ali na hora, elas vivem o dia e voltam para casa para dormir. Então é como se houvesse uma confiança implícita nas aves de que vai ter alimento. Vai ter alimento, não vai faltar. E é isso que Jesus quer falar para nós nesse versículo aqui. Não vai faltar. Devemos confiar nele. Ele cuida do seu povo, ele sustenta. Amém? E ele fala no versículo 27 e no 28 e no 29. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Você pode aumentar o tempo da sua vida. E porque andais ansiosos quanto ao seu vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Isso também é uma comparativa muito interessante. Os
Nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, com todo o seu poder, foi capaz de produzir vestes tão lindas quanto o Rio é capaz de ser. Essa é a comparação que ele dá. Então, não depende do nosso dinheiro, não depende das nossas capacidades, a forma como a gente vai se vestir, a forma como a gente vai comer. Depende do Senhor. Amém? No versículo 30 ele fala: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Aqui ele já é duro, porque ele via incredulidade, ele via falta de confiança nos seus discípulos, e ele queria tocar naquela figura. Mesmo o milho, que naquela época algumas ervas eram utilizadas como combustível para fornalhas, usava palhas, folhas, ervas, eram usadas como combustível para acender fogueiras. Mesmo sabendo, Deus sabendo que aquilo seria queimado em algum momento, ele não deixa de tornar belo, de criar algo belo. Certo? Então, devemos confiar em Deus. No 31 ao 34 eu vou ler agora. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Aqui Jesus, ele ensina para a gente, ele falou a nossa preocupação era com comida, naquele momento era comida, era veste, mas ele falou, a nossa preocupação tem que ser buscar o reino, buscar a sua justiça. O que é buscar o reino? O que é buscar o reino? Reino é governança, é governo, é domínio, ou seja, devemos ser submissos à vontade de Deus. É isso que é buscar o reino. O que é buscar a justiça? Justiça lembra a lei, lembra a retidão, obedecer. Ou seja, devemos ser obedientes ao que Deus está falando na sua palavra. Amém? E é interessante, Jesus fala que é um buscar. É um buscar, é como se fosse algo que a gente parece que a gente continua correndo, indo atrás. Esse buscar, ele é diário, porque muitas vezes a gente encontra o reino, a gente encontra a justiça, mas somos míseros pecadores e a gente se afasta dela. Então, essa busca, ela deve ser diária, é uma corrida que não acaba, ela deve ser até o fim dos nossos dias com fé. Amém? E uma vez que a gente confia a Deus, que Ele vai prover as nossas necessidades, a gente busca o reino, busca a sua justiça, o resto vem. A gente pode correr atrás, se a gente está indo atrás do que é o que Deus pediu, o que é o essencial, o resto vai vir. Vai vir a bênção, vai vir a riqueza. Dentro do que Deus permite para nós, dentro daquilo que nós somos capazes de gerenciar. Amém? Então, para concluir, eu queria chamar os dois irmãos aqui, que são. Eu perdi aqui o nome. Marcelo e o Naldo. E o Francisco, por favor, com as ofertas, com as salvas. Eu queria concluir que se a gente veio aqui hoje, se a gente está trazendo a nossa oferta, esperando algo em troca, eu acredito que não é isso que Deus quer. Deus, ele não é um Deus de barganhas. Amém? Nós devemos entregar nossa oferta com generosidade, com gratidão, com proporcionalidade, dentro das capacidades que Deus nos permite dar, sem esperar algo em troca, porque Ele vai suprir nossa necessidade. Amém? Eu termino então aqui a minha palavra usando as palavras de Paulo, que ele é muito direto.
4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Esse final aqui, ação de graça, é a hora. O que é ação de graça? É o agir com gratidão. Amém? Ou seja, agir com gratidão é agradecer pelas bênçãos que Ele está fazendo. Nós estamos suplicando a Deus para que Ele escute nossas orações e nos abençoe. Nós devemos ser gratos por isso sempre. Sempre. Amém? Agir com gratidão é o príncipe. É o príncipe. É isso mesmo. Hoje em dia, aqui está o princípio. O princípio permanece. Amém? É o Pix para a comunidade de fé, para a nossa igreja. É o Pix do irmão que o pastor falou que está passando necessidade. Ele disse: irmão, ajude o outro irmão que está passando necessidade. Sobre ele falou. É aquela pessoa que cuidou de você na infância, que seu pai lhe abandonou. É a gratidão. Sempre. Amém? Então vamos orar, baixar nossas cabeças. Meu Deus. Amém. Senhor Deus, queremos te agradecer por esse momento, meu Deus. Traz em nós um coração, Senhor, grato, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, hoje confiar em Ti, Senhor. Sempre buscar a Tua justiça, Senhor. Buscar o Teu reino, meu Deus. E nunca desistir. Coloca em nós, Senhor, uma fé, Senhor, inabalável, meu Deus. Com toda a Tua misericórdia, Senhor. Continua nos abençoando, Senhor, porque nós somos merecedores. Em nome de Jesus. Abençoa, por nos abençoa. Amém.
beijo, alegria. Tá bom? Não é o Marco Nascimento, mas é a Vanusa. Fernanda. Amém? Quantos estão felizes? Amém. Em nome de Jesus. Vamos continuar nessa mesma pegada dos corinhos, amém? Amém! Aleluia! Glória a
irmãos. Queria chamar uma pessoa aqui que vive uma família judia muito ela, né? Já falou isso para ela, uma mulher de fé, uma mulher guerreira, uma mulher abençoada. Hoje ela vai estar trazendo essa mensagem para nós, essa palavra de Deus. Né? Queria chamar a irmã Mina. Mulher abençoada. Pega suas mãos para cá, mão direita. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, sentindo a Tua presença desde o início desse estudo. Mas chegou a hora, Senhor, da Tua palavra. E aquilo que o Senhor, meu Deus, ministrou, Senhor, no coração da Tua serva, durante esses dias, durante essa semana, o Senhor venha transmitir, Senhor, a Tua igreja, conforme a Tua vontade, a Tua presença. Espírito Santo, capacita ela, dá sabedoria a ela, e que as tuas mãos, Senhor, direcione a ela em tudo que ela for falar. Espírito Santo de Deus, nós colocamos a irmã Miriam diante da tua presença e fala em nossos corações essa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmão querido. Eu me chamo Miriam Paz, sou casada com o irmão Johnny, sou líder de célula de mulheres, sou totalmente dependente do Senhor. E esse mover que aconteceu aqui neste lugar não pode parar. Assim diz o Senhor esta manhã. Esse mover tem que acontecer todos os domingos, todos os dias na sua casa. Porque o mover do Senhor não pode parar. E aquele mover na Rua Azul está acontecendo aqui nesse lugar esta manhã. O poder do Senhor é real. O vida da igreja pode se levantar em rendição ao Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia. E ainda esqueci, sou mãe de dois, Marlison e Benjamin. Marlison, milagre, porque o médico disse apenas 15 dias e ele vive 24 anos, porque o Senhor tem propósito para levar a ele a multidões. Aleluia! E desde hoje eu oro pelas minhas noras que têm o mesmo propósito no coração, missionários, chamada missionária, chamada de avivamento, porque não pode parar o que aconteceu na Rua Azul. O universo foi pago. Aleluia. E eu oro desde já pelas minhas noras, pelos meus netos, pelas minhas netas, que não pode parar o avivamento. Desde já eu oro que eles venham com o coração brandado. E a minha nora, que será minha filha também, venha com o coração brandado para a casa do Senhor, para ter uma chamada missionária, que pegue na mão dos meus filhos e diga: vamos, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, e envie as minhas ações. Essa é a minha oração, porque o chamado não parou no meu pai, porque uma vez o meu pai foi alcançado por missionários vindo da Suíça, e ele assumiu uma igreja apenas com uma semana de convertido. Na sua igreja ele não sabia ler a Bíblia, irmão. Ele sabia só ler, ele sabia só ler, e o pastor tinha que ir para a Suíça de volta. E o meu pai falou assim, o pastor disse: Elias, Deus me disse que é você que vai assumir a minha congregação. Aleluia! Apenas com uma semana o meu pai, convertido, ele assumiu uma congregação e ele mudou a história da família Paz. Se hoje eu estou
O meu pai poderia ser um covarde, porque ele não sabia dizer nada da Bíblia. E nos cultos de escola dominical ele apenas lia. Mas o Espírito Santo, que estava sobre aquele casal de missionários da Suíça, foi autoridade na vida do meu pai. E hoje, ainda com 83 anos, ele irá fazer dia 20. Ele ainda prega a palavra de Deus. Você não liga para ele às 6 horas, porque às 6 horas, às 18 horas, está de joelho dobrado, orando por cada uma de nós. Isso é missão, isso é chamado. E o chamado não parou na Rua Azusa, e o chamado não vai parar aqui em Terra Nova. Ele vai ser expandido. Ele aqui tem chamado missionário assim. Que pena, irmão. Que pena que só são 4 domingos. Porque se você tem o coração que sangra por missões, tudo por missões, quando é falado, é pouco. É pouco, irmão. Apenas 4 domingos você vai sentir isso. Mas você não pode parar. Você não pode parar a sua chamada por apenas isso. Por apenas 4 domingos. Amém, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia em Atos. Atos 1, versículo 8. Mesmo em pé, com a palavra diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. E serás minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. O meu coração treme, o meu coração se alegra quando fala em missões. Eu digo sempre nas minhas orações, desde aqui, Senhor. E o dia que o Senhor me enviar, eu não olharei nem para trás, nem para o lado. Eu apenas direi sim. Sim ao Senhor, pode sentar na igreja. O tema da minha pregação hoje é um chamado de avivamento. Um chamado de avivamento. Você viu aqui sobre a peça da Rua Azusa. Muitos não devem conhecer, mas se você não conhece, pesquise. O que você sente hoje começou lá também. Alguém se dispôs a orar, a clamar, a pedir do Espírito Santo uma renovação, porque nós não devemos nos acostumar com um pouco, porque aquele que é batizado no Espírito, ele sempre quer mais, ele sempre quer mergulhar mais, ele sempre quer mais de ti. Se você é batizado no Espírito Santo, mergulhe cada vez mais. Porque a chamada é para você. A chamada missionária é para você sim. Porque a palavra de Deus diz assim: e descerei sobre vós. Ele não falou descerá sobre a irmã Janete, sobre a irmã Franceli, sobre a irmã Rosiane, sobre a irmã Lani. Não, ele falou sobre vós. E você será a minha testemunha. O irmão Luan falou ali fora. Todos nós deveríamos ter o chamado missionário nos nossos corações. Deveríamos ver, irmãos. Deveríamos ter o chamado missionário em nossos corações. Porque a palavra diz assim: e recebereis o Espírito Santo de Deus, e serás a minha testemunha. A minha testemunha. E o primeiro tópico dessa palavra é poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Quem recebe algo, recebe com carinho. Eu, se eu recebo algo, eu gosto de guardar. Eu gosto de cuidar. Por mais simples que seja. Por mais simples que seja, eu guardo, eu gosto. Agora imagina, receber o poder do Espírito Santo de Deus. E esse poder não é para ficar guardado não, irmão. Esse poder não é para ficar enfeitando não. Esse poder é para você colocar para fora. Esse poder, ele
você avivar, para você chamar, para você ganhar, para você orar, para você jejuar mais. Porque quando você é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo nem precisa dizer: ore mais, busque mais, jejue mais, ore mais, adore Ele mais. Não precisa, irmão, porque você convive com Ele 24 horas. A chamada da missão tem que arder no seu coração. Irmão, uma vez que o pastor colocou ali, venha dar a oferta de missões. Deus bradou no meu coração: não dê a oferta, mas na próxima vez que você der, diga, coloque mais 3 atrás de você e vá com oferta, porque nós estamos muito bem acostumados. Eu dou oferta e pronto. Eu dou oferta e pronto. Já sou missionário, eu ajudo a missão no campo. Eu ajudo o missionário a se vestir. Ele não precisa, como o irmão Filipe falou. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra do irmão Filipe, se você pegar ela e se encher de autoridade, você vai dizer para o pastor Rubens: eu quero ser um missionário, eu também quero fazer parte da IDPB, eu também quero abrir novas congregações, eu também quero fazer parte dessa igreja como missionário. Eu não quero só fazer parte como ofertante, eu não quero fazer parte como aquela pessoa que ora, eu quero fazer parte indo às nações, indo nos ribeirinhos, cuidando de vidas, de crianças que muitas vezes são violentadas. Isso é missão, aonde há trevas e você é luz. Mas muitas vezes preferimos ser luz debaixo de mesa, para ninguém ver. E hoje o chamado vai queimar no seu coração. Porque o chamado tem que arder, irmão. Você tem que sentir, domingo a domingo, segunda após segunda, decepção após decepção. Você tem que ter a convicção do seu chamado. Eu já passei por muitas coisas, mas a convicção do meu chamado, eu nunca disse não. Nunca. Porque foi através de missão que mudou a história da minha família. Hoje meus primos são missionários em Barreirinhas, bem interior Barreirinha. Tem aqui um missionário aqui na Praça 14. Quando eu abro assim as redes sociais, minha família toda está se convertendo. A família Paz, onde eu olho, está se convertendo. Porque um dia, um missionário da Suíça evangelizou o meu pai. Há 48 anos atrás, ele evangelizou o meu pai. E meu pai disse sim. E a minha mãe também não questionou nada e disse sim. A minha mãe não sabia ler, mas ela assumiu com o meu pai junto àquela igreja. Ela só sabia ler a Bíblia, ela não sabia ler mais nada. Mas isso não impediu a minha mãe de ser o que ela foi dentro daquela igreja. E hoje, quando eu vejo a minha família sendo convertida, a minha parentela sendo convertida ao Senhor, porque um dia lá atrás, o meu pai disse sim. E você, irmão, você tem a obrigação de dizer sim pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, que muitas vezes nós não vamos conhecer. Mas um dia ele irá entender que você também disse sim. Porque você é cheio do Espírito. Você é cheio de Deus. Você é cheio da presença. E quando nós somos cheios da presença, nós não nos importamos com nada. Meu esposo sempre fala: Miriam, tu é desapegada de tudo. Eu digo: eu não estou desapegada mesmo. Porque o que eu quero não pertence a esse mundo. Porque o que eu desejo, não, você não pode me dar. Porque quem pode me dar só é a minha chamada junto com a sua. Não sou, irmão, uma pessoa pegada com nada. Na minha chamada eu sou apegada. Se eu suportei até hoje, se eu estou hoje aqui, é porque eu sei que eu preciso continuar o que meu pai fez lá atrás. Eu preciso continuar a ir, a sair do meu conforto, a caminhar, a caminhar, a caminhar. Um dia você não pode mais estar aqui pelas bandeiras, aqui ó.
Eu sempre, quando venho orar com a bandeira, eu digo, Senhor, que no próximo ano eu esteja mais aqui. A minha oração, cada vez que eu entro numa bandeira, que no próximo ano eu esteja mais aqui. Não é falta de humildade, não. É falta que a missão me faz. A missão queima no meu coração. E se cada um fazer essa oração, eu não quero só orar, eu quero ir, eu quero sentir. Eu quero sentir o que os missionários sentem. Eu quero sentir o que o Senhor sente, vendo aquelas pessoas sofrendo, vendo aquelas crianças sendo abusadas. O meu coração chora, porque quando eu vou orar, irmão, eu oro por esses missionários, porque eu sei que eles largaram tudo para viver por tudo que Deus tem para eles. E eu conversei com a pastora Fúvia, ela disse, em nenhum momento ela se arrepende da decisão dela. Nenhum momento. Porque ela disse sim para o chamado do Senhor. E você deve dizer sim para o chamado do Senhor. Como o meu filho falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele vai lhe vestir, irmão. Ele vai dar o que você comer. Basta você dar o primeiro passo. Basta você dizer, Senhor, eis-me aqui. É muito fácil cantar, eis-me aqui. Mas quando chega o dia, quem quer ser missionário? Quem quer ser enviado? Ninguém. Ninguém. Porque o Espírito Santo ainda não me convenceu. Você ainda não deu chance para o Espírito Santo dizer para você que você precisa assim se levantar. Homem, cabeça. Eu amo meu esposo porque ele quer ir também. Então vamos. Glória a Deus. Mas muitas vezes o homem quer e a mulher é muito apegada à casa, é muito apegada à família. Não, meu amor, calma aí, não pode agora. Não seja pedra de tropeço na vida do seu esposo. Incentive ele, vamos, que vai dar certo. Não importa o que vamos passar, não importa o que vamos comer, não importa o que vamos beber, mas importa que estamos fazendo a vontade de Deus, sendo testemunha de Deus, sendo testemunha do Evangelho. Porque se Deus me tirou da onde me tirou, não foi para ficar só aqui dentro da igreja. Não foi. Não foi para você ficar aqui todo domingo, dando graça e paz para os irmãos, não. A chamada missionária. Então vamos ter mais 3 cultos. 3 cultos falando sobre missão. Falando sobre missão. Missionários vindo aqui pregar. Jovens saindo para evangelizar. Amo ver os jovens saindo para evangelizar. Mas eu oro para que eles também tenham uma chamada missionária. Oro para que eles também possam começar a queimar e profetizar na vida das suas esposas, uma esposa com um legado de missionários. Porque nós precisamos de missionários. Tem ali fora o que está faltando, aonde está faltando. Você olhou para aquele lugar e disse, Senhor, eis-me aqui. Ou só falou assim, hoje eu vou dar a minha oferta. Me ajudando, Senhor. Se você recebeu o poder, e o poder tem que ser expandido. O poder de Deus tem que se expandir, irmão. Não pode ficar aqui, porque na Rua Azul não ficou só lá, como foi cantado. Eles saíram e alcançaram a nossa instituição. E você não quer sair? Não quer se dispor? Saia do seu conforto, saia da sua segurança e vá viver o chamado do Senhor. Viva o chamado que Deus tem na sua vida. Irmão Mateus, viva o chamado para Liege na sua vida. Irmão Janier, vive o chamado que você tem para Fernanda. Irmão Regi, viva o chamado que você tem para Lani. Irmão Francisco, viva o chamado que você tem para Franceli. Irmão Marcelo, viva o chamado que você tem para Claudelane. Vivemos o chamado cheio de poder, um poder que transforma. Não
transformar a sua vida. Ele não ficou só transformando a minha. Todo dia eu ligo para as minhas irmãs, foi para a igreja, foi para a igreja. Não sei o que. Foi para a igreja, mano, foi para a igreja. Se Jesus voltar, vai ficar. Já falei. Pego para minhas vizinhas, convido. Porque a chamada não pode parar em mim. O que eu tenho é grande demais, que é o Espírito Santo, para parar só em mim. As minhas irmãs me chamam de chato. Você já foi para a igreja? Antes de bom dia, boa tarde. Você já foi para a igreja hoje? Você já adorou o Senhor? Não. É isso que eu tenho recebido. Não. Quando ficar bem eu vou. Não espere quando você ficar bem para vir na casa do Senhor. De um ano você já está mais de vez operado. Vá para a igreja. E você procurou um médico, então vá para a igreja. Isso é chamado. Você está ali, ó, dia após dia. Não após não. Você dizendo, vamos para a igreja. Deus ainda cura. Deus ainda sara. Deus ainda restaura. Porque o poder do Espírito Santo tem que estar na minha vida. Amém, igreja? E vamos no segundo tópico que diz: por quê e para quê você foi cheio do Espírito Santo? Não fui cheio do Espírito Santo apenas para sentir o que as outros sentem. Eu fui cheio do Espírito Santo porque a Bíblia diz. Eu fui cheio do Espírito Santo porque eu me acho merecedora de ser cheia do Espírito Santo. Não. Você foi cheio do Espírito Santo para abranger a sua Jerusalém, para abranger sua casa, para abranger o seu estado, aonde Deus lhe colocar. Foi para isso que você foi chamado. Muitas vezes queremos ser só cheios do Espírito aqui dentro da igreja. Muitas vezes queremos ser apenas mais um. Não, irmão, não seja mais um. Deus não te chamou para ser mais um. Ele não pagou um alto preço naquela cruz para você ser mais um. Não. Ele não pagou esse preço para você ser só mais um. Não. Ele pagou um alto preço para você testemunhar dele. O que ele fez na sua vida. Se eu perguntar da Francine o que Deus fez na vida dela, fez algo sobrenatural. Como fez na vida da irmã Niege, algo sobrenatural. Temos um chamado, irmãos. Temos testemunho para contar o que Deus fez na nossa vida. Você não chegou até aqui, como a irmã Miriam falou domingo, sem mazelas, sem nada. Nós chegamos aqui derrotados, cheios de feridas, cheios de traumas. Eu cheguei assim, cheio de traumas. Eu cheguei assim, cheio de mazelas. Mas desde os meus 10 anos, eu já tinha a convicção, quando eu olhava para a pastora Edith Biggs, eu quero ser igual a ela. Ela passava meses sem voltar na igreja e meu pai ficava. Ela ia por meio dos índios, nesse tempo não tinha celular, não tinha nada, ela só ia. Ela dizia, eu não sei se eu volto, mas a palavra do Senhor vai ser pregada. Deus te chamou para isso. Quando o pastor morreu de uma queda, ela viveu o seu luto sim, mas não apagou o chamado dela. Ela disse que nem a dor de teu marido naquele caixão não apagou a dor dela. Você não pode deixar a chamada de Deus apagar por frustrações. Eu não conto as minhas derrotas, as minhas limitações para ninguém. Eu conto o que Deus faz na minha vida. Porque o que o diabo fez na minha vida não importa. Importa o que Deus faz e vai fazer na minha vida. Se eu deixar, se eu dizer sim, cada domingo que eu pisar aqui, cada dia que uma pessoa estiver ministrando, cantando sobre missões, eu vou dizer sim. Como aquela pastora disse com seu marido dentro do caixão. Quando passar o luto, voltarei. Nenhum luto naquele dia tirou a chamada
daquela pastora. Nem o luto, nem a dor. E ela fez até na velhice dela. Porque se não fosse ela dizer sim lá atrás, lá na Suíça, o meu pai não teria sido alcançado. E hoje a história da família Paz deveria ter sido totalmente aniquilada, porque era uma família destruída. Bastamos sim de um cabeça, bastamos sim de uma auxiliadora que incentiva seu cabeça a ir em missões, que a sua família, a sua parentela, a sua descendência também irá fazer parte do evangelho de salvação. Por isso que você foi chamado para receber o Espírito Santo de Deus. Se você recebe, você dá. Logo você pensa na sua família, que já nos leva para quê? Para o terceiro tópico. Se encha e cumpra o seu chamado. Tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. É isso que a palavra de Deus diz, né? Amém? Amém. É isso que a palavra de Deus diz. Mas nós nos limitamos a quê? A Jerusalém. A nossa casa. Mas a palavra diz assim, Deus diz assim, tanto em Jerusalém como em Samaria. Você pode estar evangelizando a sua casa, mas também isso não impede você ir para Samaria. Porque diz tanto aqui como ali. E nós, como humanos, dizemos assim, enquanto eu não ganhar a minha família, eu não posso falar de Jesus para ninguém. Porque como eu vou falar de Jesus se a minha família está assim? Mas Deus diz aqui na sua palavra, tanto em Jerusalém como em Samaria. Você pode estar em Jerusalém, mas você pode ser enviado para Samaria. Você pode estar em Samaria e ir para a Judeia. E se você não se contentar, você vai até os confins da terra. Não se limite, dizendo, minha casa não serve a Deus, mas o vizinho vai servir a Deus, porque aquele que disse sim, que também não ganhou a família, pode ganhar a sua. O reino tem que andar unido, e se você for ganhar Samaria, alguém vai ganhar a sua Jerusalém. E se você deixar a Judeia, você vai para Samaria, alguém vai ganhar Samaria para você, até você chegar junto aos confins da terra. Não se limite porque a sua Jerusalém não está aqui. Não se limite porque a sua Judeia não está aqui. Não se limite porque a sua Samaria não está aqui. Não se contente só com a sua Jerusalém. Tem casais aqui sim, que tem chamado, mas não querem, porque perguntam, o que eu irei fazer? A palavra de oferta foi uma palavra excelente. Obediência. E o seu vestir, o seu calçar, Deus dá. Uma palavra abençoada. Se nós seguirmos aqui, a palavra de Senhor é viva e eficaz. Ela diz que vai me sustentar se eu dizer sim. Ela vai me sustentar se eu for. Quando tenho experiências com o Espírito Santo, eu guardo. Sabe por quê? Porque um dia vão ser elas que vão me sustentar no campo de missão. Porque o que você vive hoje, com a experiência do Espírito Santo, vai ser aquilo que você vai ter. Um dia alguém falou assim, os missionários são esquecidos. São não. Esquecido está você do seu chamado.
Esquecido está você do seu chamado. Um dia eu falei para o meu primo, conversando numa igreja, só no banco: mano, primo, você está esquecido? Não. Esquecido está aqueles que estão no banco, domingo após domingo, mas tem um chamado. Mas tem um chamado, prima, e não sai do seu banco. Por medo, por deixar que o inimigo coloque na sua mente: você não vai conseguir, você vai passar fome, seus irmãos vão lhe abandonar. Não, eles não estão esquecidos. Esquecidos estamos nós. Esquecidos estamos nós no nosso chamado. Porque se nós colocarmos o nosso chamado, quando o pastor Rubens olhar, estará aqui, ó, cheio. E o lugar que você saiu, vai vir mais 4 sentar. A sua família vai sentar porque você disse: eis-me aqui. Eu não tenho, irmão, uma lembrança. Eu tenho lembranças boas do meu pai e mais do meu pai também. Mas a lembrança que me põe de pé, a lembrança que eu guardo, é ele no púlpito, sem saber ler, sem saber falar, mas falando da palavra de Deus, explicando aquela visão que eu tenho do meu pai, dia após dia, domingo após domingo, na madrugada nos levantando, às 4 horas da manhã para orar, que não era banco assim não, era só um banco, e tínhamos que ficar mais de 1 hora de joelho. E ele lá de cima dizia: a minha família tem chamada missionária. É a visão que eu tenho do meu pai. Ele no púlpito ensinando a palavra de Deus. E a minha mãe no banco orando por ele, porque ela não sabia ler. Mas isso não limitou a minha mãe de fazer o vídeo do Senhor. Em nenhum momento eu vi a minha mãe reclamar. Nenhum momento. Vi assim ela de madrugada orando, dobrando, orando pelos netos que ela nem tinha ainda. Isso é visão missionária. E ela dizia que os meus netos irão alcançar gerações, irão alcançar o mundo. A minha mãe, sem ter um neto, ela já orava pelos netos. Ela já orava pelo Marcos, ela já orava pelo Benjamin, ela já orava pelo seu genro, ela já orava pelo Johnny. Ore, irmão. Ore. Ore. Homem, ore. Que Deus mande para a sua filha um homem com chamada do Senhor. Homem que tem vontade de crescer no Evangelho. Eu perguntei para o Marco o que você quer ser, ele nem responde, porque ele não tem opção. Porque ele disse sim uma vez aqui na frente. Se você juntar o maior dom, que é o amor, e com a ordem que Jesus dá, que é ide e pregai o Evangelho a toda criatura, a sua família, a sua descendência, a sua casa, o seu ministério, a sua vida, o seu casamento, nunca mais será o mesmo. Vai ter perturbações? Estamos vivendo o Evangelho. Porque se não tiver, irmão, você não está vivendo o Evangelho. Uma vez uma pessoa me falou: você quer jogar tudo por alto? Quero. Quem nunca teve vontade? Posso? Não posso. Não posso, não. Tem que aguentar firme. Eu disse sim quando eu entrei aqui nessa igreja. Eu disse sim. Fui para uma conferência, é o chamado, eu fui lá. Viajei para o Anuri, muitas experiências. O pastor Rubens me levou com a sua esposa junto lá, Cacau Careiro Castanho. E lá, quando eu saí do carro, eu não andava. Parece que eu flutuava. E aquela igreja me lembrou muito a igreja onde eu vivi. E a mulher daquele pastor que não está mais entre nós, ela disse: aguenta, porque o preço da chamada dói.
Mas não é para você ter medo, é para você ter confiança no Senhor. Você não pode, em hipótese nenhuma, ser independente do Senhor. A sua dependência do Senhor tem que ser total, porque o inimigo vai querer parar você, a sua chamada, a chamada do seu esposo, e se parar a chamada do seu esposo, vai parar a sua, e se parar a sua, vai parar dos seus filhos, e se parar dos seus filhos, vai parar dos seus netos, e se parar dos seus netos, vai parar dos seus bisnetos. Então eu aguento, irmão, na força do Senhor, porque não é fácil. Mas quando eu olho para trás, veio o Marcos, veio o Benjamin, veio os meus netos, e eu digo sim para o Senhor. Eu digo em meio às lágrimas, eu digo sim para o Senhor. Eu digo sim, e eu me alegro, eu digo sim. Que pena, irmão, que são apenas 4 domingos falando sobre missões. Que pena, irmão. Sabe por que eu digo que pena? Porque eu amo. Eu amo quando é culto de missões, porque me lembra o que eu senti quando eu tinha uns 10 anos. E você também pode sentir. Aliás, você já sentiu. Você já sentiu o chamado ardendo no seu coração. O irmão Regis já sentiu o chamado dele entrar no coração dele, porque o pastor, o pai dele era pastor, e ele tem a mesma chamada junto com a sua esposa. E o coração da mãe, eu sei que arde para ir também. Não se limite a você. Deixa o Espírito Santo seguir. Sabe por quê, irmãos? Porque ele vai lhe convencer aonde você deve ir, o que você deve fazer. A chamada do Senhor ainda vive no seu coração. Basta você dizer sim. Está adormecido? Está. Mas ainda tem 3 domingos para você colocar essa chama acesa novamente e dizer realmente: Senhor, eis-me aqui. Amada igreja, fique de pé. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir glória a Deus? Posso dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Sim. São para poucos, né? São para poucos. São para poucos. Mas o pouco para Deus é muito. Amém. E se alguém estiver nos visitando esta manhã, essa chamada também pode ser para você. O que você viu aqui também pode ser para você. Você também pode ser mudado pela sua história. A sua história pode ter, até aqui, ter sido de derrotas, de perdas. Mas o Senhor pode mudar a sua história. Pode mudar a vida dos seus filhos. Pode mudar a sua descendência. E se alguém que está nos visitando esta manhã quer sentir o que os irmãos sentiram, o que eu senti, quer reconhecer o Senhor, quer se aprofundar mais nesse amor, pode vir, pode chegar. Pode dizer sim para o Senhor esta manhã. E o outro pedido é: se você quer reativar a sua chamada com o poder do Espírito Santo de Deus, pode também vir aqui. Pode também vir aqui, porque aqui também tem homens e mulheres. Homens e mulheres prontos para orar, porque você sabe qual é o seu chamado, você sabe qual é o que Deus lhe chamou. Se você ainda tem dúvida do seu chamado, se você sabe que o seu chamado está adormecido, vem aqui na frente. Irmão Marcelo, vem orar aqui no irmão.
O irmão Marcelo tem chamado. Glória a Deus. O irmão Marcelo tem chamado. Não perca, irmão, a oportunidade de reativar a sua vida, o seu chamado. Porque nós estamos aqui para ajudar você a dizer sim, para se alinhar com o reino e o reino crescer. Porque quando você diz sim, o reino também cresce. O reino também cresce. Quando você diz sim para Deus, o reino cresce. Amém, igreja? Olha pela sua vida, irmãos, nessa manhã. Olha, Senhor. Coloca essa jornada diante dele. Deus tem esse chamado a cada um de nós. Nós devemos cumprir esse chamado. Hoje uma das dificuldades da nossa igreja, irmãos, tem sido levantar líderes. Tem sido levantar líderes. O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito desse chamado? Será que Deus me chamou somente para ficar nesse banco mesmo, nessa cadeira, sem fazer nada? Será que Deus ele não quer usar você dentro da sua célula, dentro dessa igreja, como instrumento de bênção? Lógico que sim. É como a irmã falou. Ele não nos dá o poder para ficar em vão em nós. Ele nos dá o poder para usarmos esse poder. Então Ele quer usar esse poder que está em você. Se disponha dentro da sua célula. Se disponha dentro da igreja para fazer algo. Se disponha, irmão. Se disponha. Todos nós temos esse chamado. Mas o que nós temos feito com esse chamado? Ela foi muito enfática no que ela falou. As dificuldades elas vão surgir, irmãos. Mas aí, nós vamos desistir do nosso chamado? Não. Esse ano a gente completa 16 anos. Eu completo 16 anos que eu retornei aos caminhos do Senhor. 16 anos. Mas durante esses 16 anos não foi fácil. Não está sendo fácil. Mas nada é fácil para quem tem um chamado. Nada é fácil para quem tem um chamado. Mas se Deus está com você, se Deus está comigo, Ele vai ajudar com que a gente passe por cada situação dessa difícil que aparecer nas nossas vidas. Amém? Então nessa manhã eu quero chamar o pastor Rubens, que vai, nosso supervisor, vai estar finalizando aqui o nosso culto pela parte da manhã. Você está convidado para vir à noite. Obrigado, meus irmãos. Que bom ter você aqui nesta manhã. E como nós gostaríamos que aquele quadro tivesse mais um outro quadro de pessoas enviadas aqui. Líder 6 e aqui 5. Amém. Estou pronto. Pode vir. Queremos aumentar mais um aqui, né? Esse botar ali. Né? Ora. Mas que bom que você está aqui. Quero agradecer a Deus. E cremos que o Senhor ministrou nesta manhã. Se você tiver cada dia disposição, né?
Eu nem sabia que o irmão Assis ia ser o pastor da peça, né? Eu disse, Assis, tu está parecendo um pastor. E a Márcia parece uma pastora. Olha aí, Assis. Você tem tossida, rapaz. Segura na mão do seu irmão. Segura na mão do seu irmão. Vamos fechar o corredor. Tivemos ontem na vigília, né? Mas eu acordei, muito ruim na garganta. Ontem à noite. Adoramos essa jovem. E um recadinho do coração para vocês. Amém, coloca aí, mas. Quero reforçar mais uma vez que nesse mês de julho a gente vai ter 2 EBF, que é EBD de férias, tá bom? Então, se você tem uma criança de 4 a 13 anos, traga ela para a igreja. Vai ser 2 sábados, sábado que vem dia 12 e dia 26, tá bom? Dia 1º, pode trazer convidados também, tá bom? A gente vai estar com uma programação diferente. Então, traga o seu filho, invista tempo no seu filho, porque a gente está, o Ministério está fazendo a sua parte, né? Mesmo a gente estando limitado, a gente está fazendo a nossa parte. E você, como pai, você tem fazido a sua parte? Você tem ensinado o seu filho a vir para a casa de Deus? Porque se você não tem ensinado isso, o mundo está ensinando, a escola está ensinando, o celular, às vezes a criança pega no celular e está doutrinando essa criança. Então traga ela para cá, que a gente vai estar trazendo uma palavra abençoada, vai ter um momento de louvor, vai ter brincadeira, tá bom? E no dia 19 também, no dia 19 desse mês, a gente vai estar tendo o culto da colheita, que é o culto missionário. Esse culto, esse ano a gente vai fazer diferente, tá bom? Você vai vir juntamente com o seu filho, você pai, você vai vir junto com o seu filho, tá bom? Vai ser sábado às 4 horas da tarde aqui na igreja também. Você pode trazer também convidados, né? As crianças podem trazer convidados. E vai ser um momento muito importante também. E pela manhã, nesse sábado do culto, a gente vai fazer um evangelismo com as crianças aqui na área aqui do bairro mesmo. Então traga essa criança também pela manhã, para ela estar evangelizando. As crianças também fazem missões, né? Ensine sua criança a fazer missões. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado. Se é homem, você diz, você é um missionário. Se é mulher, você diz, você é uma missionária. Não se esqueça disso. Agora diga para a pessoa, a sua missão começa na sua casa. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por este dia tão maravilhoso, tão especial. Fomos abençoados também na vida de pessoas que o Senhor tem usado, que o Senhor tem ministrado, tem derramado a sua graça, tem derramado a sua unção, tem enchido o teu Espírito, vidas que têm, Senhor, se colocado em teu altar, pessoas que estão subindo ao Monte Santo do Senhor, pessoas que estão se dispondo a orar, a jejuar, a consagrar e a cumprir o ídolo do Senhor, pessoas que estão, meu Deus, abrindo o coração para receber mais de Deus, para transbordar e derramar na vida das pessoas. Agora, Senhor, leva teus filhos, tuas filhas, teus servos, teus santos em paz para o seu lar, para a sua casa. Guarda do maligno, guarda de toda cilada, de toda seta, de todo acidente, de todo perigo. Senhor, nós também queremos, Pai, colocar a vida do nosso irmão Adalto, que está, Senhor, entubado ali no João Lúcio. Meu Deus, que te faça a sua vontade. Nós queremos, Senhor, que haja sim um milagre, mas que o Senhor faça a sua vontade. Meu Deus, estende a tua mão ali. Nós pedimos, Senhor, a tua misericórdia. E o Senhor sabe o que é melhor em nossas vidas. Guarda-nos e leva-nos debaixo da sua poderosa mão. Nos guarda do maligno, das setas. E nos dá, Senhor, um dia abençoado, em comunhão com a nossa casa, com a nossa família. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Revelações sobre ti, te dê a paz e tenha misericórdia de ti. Abraço, irmão. Só um despedido.